Abra comigo, Palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, verso de número 6. Aleluia. Nós vamos ler este versículo e depois eu vou ler ele para você em outras versões, para que possamos ampliar o entendimento. Diz assim, versículo 6: Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, dizendo: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Diga amém. Essa expressão que diz assim: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, eu quero destacar em outras versões da Bíblia para ampliar o seu entendimento. Na NVI diz assim: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. Na versão da Almeida atualizada diz assim: estes homens que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. Na versão da Bíblia Viva diz assim: estes homens viraram o resto do mundo de cabeça para baixo e agora estão aqui perturbando a nossa cidade. Na versão da tradução brasileira diz assim: estes que transtornaram o mundo chegaram também aqui. E na versão do século 21 diz assim: esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui. E na Bíblia Viva diz assim: essas pessoas são conhecidas por causar problemas, virando o mundo de cabeça para baixo. Agora eles vieram para cá. E na versão da Bíblia fácil de ler diz assim: estes homens que têm causado problemas em vários lugares chegaram também aqui. Diga amém. Eu li para você em outras versões o mesmo versículo. Existem várias versões da Bíblia e eu gosto de ver as versões diferentes porque amplia o nosso entendimento. Amém? Então a pregação de hoje, o tema de hoje é alvoroçadores do mundo. Olhe para o irmão do seu lado aí e diga assim: alvoroçadores do mundo. Diga mais forte, diga: alvoroçadores do mundo. Foi assim que eles foram chamados, estes homens que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Eles também são chamados de perturbadores, estes homens que têm perturbado o mundo chegaram aqui. Essas duas palavras, alvoroçar e perturbar, eu quero destacar elas hoje aqui, porque elas têm uma mensagem poderosa. Talvez a maioria das pessoas conheçam essas palavras de modo negativo. Não, pastor, alvoroçar não é coisa boa não, perturbar não é coisa boa não. Mas de acordo com esse texto aqui, é coisa muito boa. Amém? Que a igreja deve fazer neste mundo. A igreja, para mim esse ventilador, por favor, aqui em mim. Eu quero ler para você o significado dessas duas palavras, para você compreender onde eu quero chegar nessa noite. Então vamos lá, o significado de alvoroçar. O termo alvoroçar é um verbo que significa causar agitação, tumulto ou perturbação. Quando alguém é descrito como um alvoroçador,
refere-se a uma pessoa que causa tumulto, agitação ou um movimento significativo em um determinado contexto ou situação. Geralmente, um alvoroçador é alguém que tem influenciado e impactado sobre outras pessoas, despertando mudanças e promovendo transformações. Agora deixa eu ler o significado de perturbador. O termo perturbador refere-se a algo ou alguém que causa agitação, desordem ou perturbação. Um perturbador é alguém que interrompe a calma, a estabilidade ou a tranquilidade de uma situação ou ambiente. Em certos casos, ser um perturbador pode significar questionar o status quo, desafiar injustiças ou agitar a complacência para promover mudanças positivas. Então, a partir de hoje você vai ver diferente essas duas palavras: perturbador e um alvoroçador. Amém? Quando Paulo e Silas chegam em Tessalonicenses, eles começam a pregar a palavra de Deus. Eles começam a anunciar o evangelho. Eles começam a pregar as boas novas de salvação. E o povo daquela cidade fica incomodado com isso. E eles então dizem essa frase que eu li: estes homens que têm alvoroçado o mundo, estes homens que têm colocado o mundo de cabeça para baixo, chegaram até aqui. Esses homens que têm perturbado o mundo, chegaram em nossa cidade. E sabe, o que eu quero ensinar aqui nessa noite para você, para esta igreja, é que nós como igreja, precisamos ser uma igreja que vai alvoroçar esta cidade. Nós como igreja precisamos ser uma igreja que vai perturbar, no bom sentido da palavra, esta cidade. Paulo e Silas, amados irmãos, dois cristãos, dois servos de Deus, alvoroçaram uma cidade. E eu me pergunto por que hoje uma igreja com 100, 200, 1000 pessoas não tem alvoroçado a sua cidade. Compare isso comigo, baseando em dois homens apenas, Paulo e Silas, dois servos de Deus, que chegaram em Tessalônica, uma cidade que não era cristã, um povo que não conhecia o evangelho. Dois homens alvoroçaram uma cidade. Dois homens causaram uma grande agitação em uma cidade toda. E eu pergunto, o que está faltando hoje para nós como igreja alvoroçar a nossa cidade? O que está faltando para a igreja evangélica em Governador Eugênio Barros alvoroçar essa cidade? Se dois homens conseguiram fazer isto, por que o povo de Deus, que soma centenas de pessoas nessa cidade, não tem feito o mesmo? Onde é que nós temos falhado? Onde é que nós temos errado, irmãos? Onde é que nós estamos negligenciando o nosso trabalho como servo de Deus, a nossa missão como cristãos? E eu digo mais, por que alguns cristãos não têm alvoroçado em sua própria casa? Por que alguns cristãos não têm agitado em sua própria casa? Infelizmente, irmãos, estamos vivendo uma época em que pessoas não têm causado impacto algum em sua própria casa. São cristãos que a vida deles não está alvoroçando a mente, o coração da própria família.
Por que algumas pessoas não querem servir a Deus? Porque muitas vezes eles olham para a própria casa deles, e os cristãos que tem lá não estão sendo alvoroçadores, não estão sendo aqueles que estão perturbando. Eu volto a dizer, o perturbar aqui é no sentido de agitar, no sentido de tirar, de influenciar, no sentido de trazer uma mudança no ambiente que está. Quando Paulo e Silas entraram nesta cidade, eles mexeram com a cidade inteira, a ponto daqueles que não aceitavam o evangelho, a ponto daqueles que não acreditavam, se levantarem e dizerem: estes homens que têm agitado o mundo, esses homens que têm virado o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui. E o que é interessante, porque não era só aquele lugar. Eles vão dizer: estes homens que têm alvoroçado o mundo. Não foi só uma cidade, foi o mundo conhecido daquela época. Segundo os estudiosos, os primeiros cristãos evangelizaram todo o mundo conhecido daquela época. Toda a Ásia Menor chegaram até na Europa, pregando o evangelho, irmãos. E não tinha avião, não tinha carro, não tinha os meios de transporte que a gente tem hoje, não tinha internet. Tinham que navegar por mares agitados, tempestades, e mesmo assim, estes homens saíram e eles tocaram cidades inteiras com o evangelho. Eles perturbaram cidades inteiras. A igreja está muito acomodada nos nossos dias, essa é a verdade. A gente está vivendo uma vida cristã assim muito relaxado, muito light, muito tranquila. A gente não está agitando o nosso meio social. A gente não está agitando, irmãos, a nossa rua. As pessoas não sabem que a gente lá é um cristão, servo de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus. E isso me incomoda muito, porque eu me pergunto onde é que nós estamos falhando como igreja do Senhor. O texto diz: estes homens que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos agitando também o nosso mundo ao redor? Será que nós estamos agitando, alvoroçando o mundo inteiro aqui em Eugênio Barros, no Maranhão, no Brasil? Ou a igreja evangélica no Brasil, irmãos, está virando apenas um clube social? Eu vou lá de vez em quando, eu vou lá no domingo, eu vou lá uma vez no mês, faço parte daquele momento ali, é legal, é bom, volto para minha casa, tenho minha semana de trabalho, não tenho compromisso mais com nada em relação à fé, e aí no próximo domingo eu apareço de novo lá, para me ouvir aquele pastor abusado falando aquelas coisas, e aí, amém, glória a Deus por isso. O que está acontecendo com a gente, irmãos? O que está acontecendo com os cristãos? Parece que a gente é crente no domingo, mas na segunda até sexta-feira a gente não assume o nosso papel como um influenciador, como um alvoroçador, como um perturbador daqueles que não creem, daqueles que não conhecem o evangelho. Nós precisamos mudar radicalmente as nossas atitudes. Somos chamados a ser alvoroçadores do evangelho, a levar a mensagem de salvação a todos. A todos. Nós precisamos, irmãos, entender a nossa missão como igreja nesses dias. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, por favor, em 1 Reis. Tem um homem também aqui que foi chamado de um alvoroçador, um perturbador. 1 Reis, capítulo de número 18 e o verso 17.
Por favor, abra a sua Bíblia aí, para a gente ler esse texto em nome de Jesus nessa noite. Diz assim, no verso 17: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? És tu aquele que tem alvoroçado a Israel? Um homem alvoroçou uma nação inteira. Um homem era chamado de o perturbador de Israel. Agora você precisa entender o contexto dessa história. A nação de Israel estava desviada dos caminhos do Senhor. Os seus líderes, Acabe, o rei Acabe, a sua esposa Jezabel, estavam pervertendo o povo, levando o povo à idolatria, levando o povo a práticas pecaminosas, levando o povo para longe de Deus. A nação de Israel estava completamente corrompida. O povo não tinha o temor a Deus. O povo estava adorando a Astarote, a Baal. Baal era considerado o Deus daquele povo. Um homem se levanta. Um homem cheio do poder de Deus. Um homem ousado. Um homem corajoso. Um homem que não concordava com aquela perversão, com a idolatria, com o comportamento daquele povo se desviando de Deus. Um homem, irmãos. Isso me incomoda tanto, porque que um único homem se tornou um perturbador de uma nação. Um alvoroçador de uma nação. Elias, ele enfrenta o rei Acabe, Jezabel e mais 400 profetas de Baal. Ele diz assim: olha, vamos subir no Monte Carmelo e nós vamos oferecer o sacrifício para cada um para o seu Deus. E o Deus verdadeiro vai responder com fogo. Então vocês aí, profeta de Baal, pega o sacrifício de vocês, o animal, vocês vão matar esse animal, vão oferecer e vão pedir para Baal descer fogo. Se Baal descer fogo, então ele é verdadeiro. E Elias disse: eu sozinho vou também preparar o sacrifício e vou clamar ao Deus de Israel. E se o Deus de Israel responder com fogo, então ele é o verdadeiro. Agora imagine este momento. Um profeta sozinho, enfrentando 400 profetas mentirosos de Baal, sobre o Monte Carmelo, e ainda mais, a nação foi convidada, o povo foi chamado para ver. E vocês sabem como é que é o povo, né? Tem movimento, vai ter desafio, chega, vem assim, ó. Para saber agora quem é verdadeiro aí. Os profetas de Baal sacrificaram o seu animal e começaram a dizer: Baal, Baal, manda fogo, Baal, Baal. E eles começaram a se chicotear, se cortar, derramar sangue, para ver se Baal respondia. Começaram de manhã até meio-dia, até as 3 da tarde. E Baal não respondeu nada. Elias falou assim: acabou o tempo de vocês. Vocês tiveram mais tempo do que o suficiente. Baal não respondeu. Agora é minha vez. Elias pegou um altar, colocou 12 pedras, fez um rego ao redor, mandou derramar 12 baldes de água em cima das pedras e do sacrifício do animal. Olha a ousadia dele. Se já era difícil queimar um animal normal, ele ainda mandou colocar 12 baldes de água em cima do animal, derramando em cima do altar, que a vala que estava ao redor ficou cheia de água. Elias se levantou e disse: Senhor, eu sou teu servo aqui.
E eu oro ao Senhor para que o Senhor faça cair fogo aqui hoje, para que todo esse povo saiba que só o Senhor é Deus. Sabe o que aconteceu? Fogo do céu caiu no altar, queimou o sacrifício todo, lambeu a água da vala. Eita glória, o povo caiu de joelhos e começou a dizer: só o Senhor é Deus. Elias falou assim: pois se só o Senhor é Deus, pode matar os profetas de Baal agora. É para ficar um vivo, que eles são falsos e mentirosos. Pegaram os profetas de Baal e mataram eles na hora. Elias, o agitador de Israel, o alvoroçador de Israel, o perturbador de Israel. Irmãos, essa igreja de Jesus precisa voltar a ser a agitadora das cidades. A igreja de Jesus precisa voltar a ser a alvoroçadora das cidades, a perturbadora das cidades. Não, esses crentes estão ganhando todo mundo para Jesus. Esses crentes estão entrando nas casas e salvando as vidas. Esses crentes estão arrancando as pessoas da bebedice, das drogas, fechando os bares da cidade, acabando com os motéis, os prostíbulos. Esses crentes estão agitando a cidade inteira, alvoroçadores do mundo. É para isso que a igreja foi chamada, irmãos. Nós não podemos ser igreja de 4 paredes. Nós não podemos ficar acomodados enquanto o pecado está se propagando. Os bares estão se abrindo. Tem mais bares do que a igreja nas cidades. Tem muitas das vezes em alguns lugares mais motéis do que igrejas. Cadê a igreja que se posiciona? Cadê a igreja que se levanta para alvoroçar o mundo ao redor dela? Quantas vezes a nossa rua tem mais pessoas no pecado, na prostituição, na bebedice, e a gente, como servo de Deus ali, não está causando impacto algum. Não está mexendo com ninguém, não está tirando ninguém do inferno, da perdição. Eles eram chamados de alvoroçadores. Elias foi chamado de agitador de Israel. Um homem agitou uma nação inteira. Um homem alvoroçou um povo, tirou um povo da idolatria, tirou o povo do mundo da perdição e trouxe uma nação para Deus, irmãos. Por isso que o profeta Elias é um dos profetas mais respeitados da Bíblia. Porque no contexto que ele foi levantado, foi um contexto bem desafiador. Inclusive Jezabel é considerada uma das mulheres mais perversas da Bíblia. A ponto de em Apocalipse falar que existe o espírito de Jezabel. Para você ver o nível que estava acontecendo naquela época. Mas um homem foi um agitador de um povo. Um homem foi um alvoroçador de um povo. Um homem foi o perturbador de um povo. Eu volto a destacar o significado da palavra alvoroçar e perturbar, no contexto que eu estou usando aqui. Não é de perturbar, de fazer mal, coisa errada, não. Não é perturbar como os vizinhos que botam o somzão doido no pé do ouvido da gente para perturbar a gente. É no perturbar no sentido de mudar os ambientes. Eu já li a história de alguns avivamentos do passado, em que a cidade inteira foi ganha para Jesus. Os bares foram fechados. Irmão, cidade que a delegacia não servia para nada, no sentido de prender preso, porque não tinha bandidagem, não tinha crime. O povo foi salvo para a glória de Deus. Já pensou? A delegacia de Eugênio Barros não ter nada para fazer na cidade, nem para prender ladrão de galinha, porque não vai ter. Porque a igreja alvoroçou a cidade com o evangelho, encheu a cidade, que não tem necessidade, porque não tem pessoas para ser presas, porque o povo se endireitou nos seus caminhos.
Já pensou um negócio desse acontecendo? Já pensou? Aí a irmã da Oriane só ia fazer declaração de atestado de bons antecedentes criminais. Eu vim aqui, mas a gente só ia lá só para pegar um atestado de bons antecedentes, né? Porque não é ter, em nome de Jesus. Se você pesquisar, você vai ver que houve avivamentos no passado que chegou a esse ponto. Os bares fechados, os motéis fechados, delegacias que não funcionavam no sentido de ter que prender gente. Não havia. Irmãos, tem cidades, glória a Deus, porque a nossa cidade, a criminalidade não é alta. Existem cidades que há alto nível de criminalidade. Cadê a igreja? Cadê o povo de Deus? Cadê os servos do Senhor para alvoroçar os seus ambientes, as suas geografias? Nós precisamos, irmãos, alvoroçar. Eu quero que você abra agora a sua Bíblia em Atos. Mais uma vez o apóstolo Paulo é chamado de um perturbador, um agitador, um alvoroçador. Atos capítulo 24, verso 5. Diz assim: verso 5: verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus por todo o mundo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Aqui Paulo, o contexto aqui, ele está sendo acusado falsamente diante do governador Félix, e eles chegam dizendo: este homem, ele é um perturbador, ele promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Veja que eles estavam chamando Paulo de perturbador, e que ele ainda era a cabeça da seita. Chamavam os cristãos ali de seita. Estavam chamando o povo de Deus de seita dos nazarenos. Paulo era o principal agitador da paz daquelas pessoas que viviam no pecado. Irmãos, quando a igreja começar a se posicionar a ponto dela incomodar o pecador, as pessoas dizerem assim: eu não consigo mais ficar aqui porque não dá para pecar perto desse povo não. Não dá para ficar pecando perto de uma igreja, de um povo de Deus. Paulo, ele se tornou um verdadeiro alvoroçador. Sua paixão pelo evangelho e sua dedicação em compartilhá-lo era tão poderosa que o mundo ao seu redor foi afetado. Diga glória a Deus. A igreja precisa afetar o seu mundo ao redor, alvoroçando, perturbando. Aleluia. Como a igreja pode se tornar alvoroçadora? Como a igreja pode agitar o mundo, despertar e influenciar positivamente ao seu redor? Como? Primeiro, tendo compromisso com a verdade. Quando a igreja de Jesus tem compromisso com a verdade, ela se torna uma agitadora, uma alvoroçadora do seu mundo. Sabe por quê? Porque as pessoas do mundo não têm compromisso com a verdade. No mundo, eles têm jeitinho para tudo. Não, vamos dar um jeitinho aqui. Assina aí, parecido com a assinatura do fulano. A gente dá um jeitinho. O mundo não tem compromisso com a verdade. A igreja tem que ter compromisso com a verdade. Ei, irmãos,
Quando houver uma situação em que você tiver que mentir, em que você for pressionado a mentir, você vai dizer: opa, eu tenho compromisso com a verdade. Ah, irmão, isso alvoroça o mundo. Sim ou não? Tá todo mundo falando: nós vamos inventar com o negócio, nós vamos ajeitar aqui, vamos entortar para ali, e tal o cochichim, né? Aí você diz assim: só não contem comigo aí, meu povo. Eu não estou dentro desse negócio aí enrolado de jeito nenhum. Ai, fulano, por quê? Porque eu sou da verdade. Eita, tem que as pessoas ficam tudo assim, incomodadas, sim ou não? Fica, meu filho, porque quem é da verdade alvoroça onde está. As pessoas querem fazer as coisas erradas, e quando alguém se posiciona com a verdade, elas ficam incomodadas, porque a verdade vai sempre agitar em qualquer ambiente que ela estiver. A verdade vai sempre perturbar os mentirosos e enganadores. Onde ela entrar, a verdade vai sempre alvoroçar ambientes de coisas erradas. Um pastor amigo meu esses dias falou uma coisa interessante. Ele precisava renovar a habilitação dele. Ele é do Piauí, mora numa cidade do interior do Piauí, e na cidade dele não estava tendo como fazer no Detran. Ele precisou ir para a capital, Teresina, viajou horas. Chegando lá na casa de um amigo dele, o amigo disse assim: olha, pastor, é bom você levar um comprovante aqui de endereço meu, vai que precisa. O pastor inocente pegou o comprovante de endereço e foi para o Detran. Chegando lá, a atendente começou a digitar e papapá. Ela falou assim: olha, senhor, para que eu possa liberar aqui a renovação da sua carteira, eu preciso de um endereço seu aqui da capital. Eu preciso de um endereço. Aí ele inocente, ele pensou e deu para ele o endereço da casa do amigo dele. Quando terminou, saiu uma declaração. A mulher deu uma declaração para ele assinar. Na declaração dizia assim: eu, fulano de tal, CPF tal e tal, declaro para o devido dos fins que eu moro no endereço tal, em Teresina. Ele pegou a caneta e disse que quando ele foi assinar, ele leu aquele negócio, e na mesma hora o Espírito Santo falou assim: tu não mora em Teresina. Ele disse: Deus, eu não moro em Teresina, esse não é meu endereço. Se eu assinar isso aqui, Deus, eu estou compactuando com a mentira. Eu não moro em Teresina. Ele falou assim: moça, desculpa eu lhe dizer, mas eu não posso assinar essa declaração. Ela: como assim, senhor? Porque eu não moro em Teresina. Eu moro numa cidade do interior do Piauí. Ela: não, mas se o senhor não assinar, não tem como eu liberar aqui a sua carteira. Ele disse assim: olha, desculpa eu dizer para você, mas eu tenho um compromisso com a verdade. E se eu assinar, eu vou estar indo contra os meus princípios. Eu não vou assinar. Diz que a mulher travou, né? Aí ficou aquele clima assim. E aí ela baixou a cabeça, disse que a mulher foi em cima, foi embaixo. Daqui a pouco ela volta e falou assim: tudo bem, senhor, eu vou aqui, porque tem como autorizar aqui com a senha de fulano de tal, que você mesmo mora no interior, mas você veio na cidade, e o chefe aqui tem como liberar, mesmo você sendo do interior. Ele diz: amém, por libera sim. Eu não vou assinar nada que seja da mentira. Olha aí, irmão, se ele não tivesse se posicionado, ele ia sair com a carteira dele renovada, no entanto, com a mentira, uma declaração mentirosa, falando que ele morava em Teresina, e ele não morava em Teresina. Mas porque ele se posicionou, a moça foi até quem tinha autoridade maior para poder liberar no sistema, constando o mesmo endereço certo dele, e assim aconteceu. Perceba que as pessoas que têm compromisso com a verdade, elas são agitadoras deste mundo, sim ou não? Porque o mundo, irmãos, está acostumado com a mentira. Esse mundo está acostumado com coisas, com jeitinho brasileiro. Não, vamos dar um jeitinho aqui. Quando se levanta alguém que é uma pessoa que tem compromisso com a verdade, ele é um alvoroçador deste mundo. Como é que a igreja pode alvoroçar o mundo?
proclamando o Evangelho. Devemos ser alvoroçadores do Evangelho, compartilhando a mensagem de Jesus Cristo com amor e paixão. Precisamos viver vidas transformadas, que despertam curiosidade e levam as pessoas a buscarem essa mesma vida que a gente. Alguém que olha para você e percebe que a tua vida é uma vida tremenda, desperta nas pessoas curiosidade. Como assim? Como assim que a tua vida é tão extraordinária desse jeito? O que você tem? É a fé. Você está alvoroçando aquele ambiente, pessoas são despertadas a querer, como você também, a vida com Deus. Como que a igreja pode alvoroçar o mundo? Com impacto social. A igreja pode se tornar uma força alvoroçadora ao se envolver em ações e projetos que buscam promover a justiça, combater a pobreza, oferecer apoio aos necessitados, defender os direitos dos marginalizados. Ao agir em favor dos menos favorecidos, nossa igreja pode agitar a consciência das pessoas e causar um impacto real e positivo em nossa sociedade. A igreja também pode alvoroçar através do impacto social. O mundo, irmão, precisa que a igreja se levante. O que mais? Como a igreja pode ser uma alvoroçadora, uma perturbadora, como Elias, ao desafiar a injustiça, a não compactuar com coisa errada. A igreja pode ser uma voz profética ao se levantar contra a injustiça, injustiça social, injustiça econômica, injustiça na política. Isso envolve identificar e confrontar sistemas opressivos, defender os direitos e buscar a igualdade e a dignidade para todos. A igreja pode perturbar a indiferença e a complacência, instigando a ação e promovendo mudanças para um mundo mais justo. Isso é alvoroçar o mundo. Como que a igreja pode alvoroçar o mundo? Combatendo o pecado e a imoralidade. A igreja pode perturbar uma cultura imoral, desafiando práticas e comportamentos que estão em desacordo com os princípios bíblicos. Ao proclamar a verdade de Deus e a viver uma vida santa, a igreja pode confrontar o pecado e incentivar a busca pela santidade. Diga glória a Deus. Quando a igreja se cala para o pecado, irmãos, quando a igreja se cala para a imoralidade, ela não vai alvoroçar, ela não vai perturbar. Quantas vezes a gente fica ouvindo pessoas falando de imoralidade, falando de pecado, falando de coisa errada, e a gente não diz nada, fica calado. E tem uns que ainda ri das piadas imoral, das piadas indecentes, crente rindo, crente concordando, crente aprovando, apoiando. Irmãos, como é que a gente vai alvoroçar o mundo? Como é que a gente vai causar uma agitação neste mundo pecaminoso, se nós não nos posicionarmos? Se a gente não se posicionar como uma voz profética? A igreja também pode se tornar uma alvoroçadora, sendo uma voz de esperança e de transformação. A igreja pode perturbar a desesperança ao proclamar o Evangelho de Jesus Cristo e a oferecer uma mensagem de salvação, de cura e de restauração. Ao compartilhar o amor de Deus e testemunhar, pessoas à nossa volta são transformadas e ao mesmo tempo ativadas em sua fé e em sua esperança em Deus. Precisamos ser conhecidos
Eu quero ler de novo essas mesmas expressões na Bíblia, em diversas versões, que diz: estas pessoas são conhecidas por causar problemas, virando o mundo de cabeça para baixo. Aqueles que têm causado transtornos no mundo todo, agora estão aqui perturbando nossa cidade. Esses homens que têm causado problemas em vários lugares, chegaram também aqui. Esses homens viraram o resto do mundo de cabeça para baixo e agora estão aqui perturbando a nossa cidade. Já pensou? Quando as cidades começarem a falar sobre a igreja, porque a igreja vai estar em cima de tudo, a igreja vai estar tomando conta de tudo, a igreja vai estar se posicionando diante de tudo. E as pessoas vão dizer: este povo que tem alvoroçado o mundo chegou também aqui, entraram na política, entraram na ação social, tiraram a mentira, tiraram o engano, as coisas erradas, o jeitinho. Esse povo está causando um impacto, não dá para fazer coisa errada perto deles, porque eles são agitadores, são alvoroçadores de coisas erradas. Pessoas que não querem mudar, pessoas que não querem se posicionar na sua vida. Quando eles veem um cristão que se posiciona, quando eles veem um cristão que se levanta na verdade, na santidade, na pureza, no compromisso, eles dizem: eles são alvoroçadores, são agitadores. Esse povo está assumindo tudo, esse povo está se posicionando em tudo. Ei, irmãos, a igreja de Jesus, eu volto a te perguntar: você tem sido um alvoroçador? Você tem sido um agitador por onde você passa? Ou lá na sua escola você é mais um aluno? Ou lá no seu trabalho você é mais um funcionário? Ou na sua casa você é mais uma pessoa como qualquer outra? Não. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. A igreja tem que alvoroçar. A igreja tem que perturbar os ambientes com um posicionamento de fé, de santidade, de compromisso, de obediência, de respeito, de uma vida alinhado com a palavra de Deus. É isso, irmãos. É isso. A ponto das pessoas terem que escolher. Aqui só tem duas opções: ou se converte ou vai embora. Já pensou chegar esse clima, chegar a esse ponto, a pessoa diz: ou eu vou ser crente mesmo, porque o negócio está me apertando de um lado do outro, eu estou quase... Ou então eu pulo fora dessa cidade, porque essa igreja está tomando conta de tudo, esse povo está entrando em tudo, esse povo está esgravatando tudo, nos becos, nos buracos, esse povo arranca a gente até dos caixão, ressuscita os mortos, está alvoroçando todo lugar. E é esse o meu desejo, é que essa cidade, em nome de Jesus, nós como uma igreja em células, que a gente venha povoar esta cidade de células, que nós vamos voltar com o projeto Casas de Paz, e em nome de Jesus nós vamos fazer dobrado o número de casas que a gente alcançou da primeira vez. Nós vamos alvoroçar essa cidade, para onde eles se mexer, vão topar com a gente, para onde eles se virar, peita com a gente em cima, alvoroçando esta cidade para a glória de Deus. Só assim a igreja de Jesus vai causar impacto na sua geografia, nos seus ambientes em que ela está. Diga em nome de Jesus: você é um alvoroçador? Você é um perturbador? Você é um agitador?
disseram para Elias: você é um perturbador de Israel, você está agitando essa nação toda. Paulo, você é um perturbador desse povo. Que assim também você seja, em nome de Jesus. Se coloque em pé neste